Olá, meu nome é Gustavo Rodrigues, eu sou especialista em SEO e hoje eu vou falar de um tema muito importante que é o SEO para o setor público. E por setor público a gente fala de prefeituras, assembleias, câmaras, todo tipo de instituição que está relacionada diretamente com o setor público e oferece toda uma série de serviços à sociedade, né, que dependem desse setor. Mas por que o SEO é tão importante nisso daí? Porque ser encontrado no Google é fundamental para que tu tenha credibilidade e principalmente para que a gente possa agilizar processos. Uma das características que o setor público deve ganhar muito é eficiência, né? E à medida que as cidades vão crescendo, falando especialmente em nível de prefeitura, isso é fundamental. Saber que cada processo, cada tipo de cadastro, cada tipo de burocracia que precisa ser feita é apresentada de uma forma clara, de uma forma prática para cada pessoa, para que ela não tenha dúvidas. E sobre isso, sobre a questão da credibilidade, um dos temas que a gente mais debate hoje, por exemplo, são as fake news, né? Notícias que elas são ou falsas, ou desvirtuadas, ou colocadas de uma forma errada. Quando a gente vai para a ideia do setor público, isso é fundamental. Não só por notícias falsas, mas muitas vezes por notícias desatualizadas. É tão comum ver quando a gente vai pesquisar sobre o nome de algum político ou de alguma autoridade pública ou de algum local ou cidade, muitas vezes ter de forma com muito destaque ali no Google notícias que, ou de problemas, é claro, que já foram resolvidos. Ora, mas se aquilo já foi resolvido, por que permanece ali? Porque o Google não encontrou nada melhor para poder exibir naquele lugar. Então, pensando em SEO, uma das formas da gente poder ter como que um controle desse processo das notícias que são exibidas é garantindo que as nossas notícias, né, corretas, de acordo, atualizadas, estejam bem posicionadas no Google, para que as impressões que o público pesquisando por essas autoridades ou por essas cidades sejam as melhores possíveis. E a gente possa, assim, mostrar esse outro lado das coisas, né? Então, quando a gente pensa em SEO para esse setor público, a credibilidade, a segurança são elementos fundamentais. Seja na hora da construção do site, obviamente, como também para transmitir essa segurança, essa credibilidade para o público. Porque pode ter certeza, tem um problema nesse nicho, né, que são sites oportunistas, que eles assumem uma aparência de estarem ligadas ao setor público, mas muitas vezes o que eles querem é só cliques, são só visualizações de pessoas, mas eles não estão resolvendo nenhum problema real. É muito fácil encontrar isso quando a gente pesquisa qualquer tipo de consulta a cadastro, consulta a numeração, a licenças, etc. É muito fácil encontrar esses sites cheios de anúncios que estão, na prática, muito mais confundindo as pessoas do que ajudando elas. E o foco é esse, é que o teu site ligado ao setor público, ele possa ajudar as pessoas e transmitir essa segurança, essa credibilidade também. Esse processo naturalmente fazer ele subir nas posições do Google, e a gente está garantindo que para as consultas que a gente considera mais importantes, o nosso site está ligado lá no topo. Bom, outros benefícios mais amplos, a gente fala de turismo, né? Toda cidade vai ter os seus pontos turísticos, vai ter sejam parques, sejam museus, sejam toda uma série de instituições e festas, eventos turísticos também. E esse é um dos nichos que mais crescem. As pessoas, elas querem saber o que fazer, querem ter opções, querem ter guias, querem ser ajudadas a escolher os melhores eventos perto da casa dela,
quando a gente está falando de algo mais de fim de semana, e longe, quando a gente pensa em algo mais de longo prazo, férias, etc. Na medida em que um site do setor público, que naturalmente já tem uma autoridade grande, ele começa a construir conteúdo voltado para o turismo, naturalmente ele vai assumir posições excelentes no Google. E assim, ele vai estar garantindo com que as informações ali apresentadas possam ser as melhores possíveis para esse público, né? Que vai trazer renda, vai trazer novos visitantes, novo conhecimento do público para a cidade. Então, turismo é um dos pontos principais. Educação, todo conhecimento ligado ali à cidade e também à necessidade que o público tem. E é claro, pensando aí de uma forma mais periódica a questão das eleições, né? Toda essa credibilidade que o site foi capaz de transmitir ao longo dos anos, de uma certa forma ele se transmite aqui na hora de um pleito eleitoral, aonde os eleitores vão estar avaliando várias coisas e o gestor público ali que está buscando uma eleição, uma reeleição, vai poder trazer isso à tona também. E, sem dúvida, todas as impressões que o público fica ao longo do tempo. Bom, quando a gente fala do setor do SEO para o setor público, não existe uma diferença exatamente do SEO em si, né? São sites e são os algoritmos do Google. A questão é a nossa estratégia, como vai relacionar uma coisa com a outra para garantir as primeiras posições nas buscas, né? Então, planejamento e definir os objetivos é fundamental. E aí a gente vai para aquela boa estrutura de planejar a arquitetura do site, entender quais são os principais objetivos de cada seção do site e de cada tipo de público e ajudar cada usuário a desenvolver o seu processo ali, chegar nas informações que eles querem. O Google, ele é um desintermediador de informações, né? Na medida em que a gente ajuda ele a entregar a informação mais direta para cada tipo de pesquisa, a gente está garantindo que as nossas posições no Google sempre vão ser as primeiras. Então, ter muito claro isso, muito planejamento e clareza de cada objetivo, né? Aí vem, faz parte do planejamento, muita consulta de palavra-chave e relaciona isso às buscas, às reclamações, aos pedidos, às perguntas mais comuns que as pessoas fazem em cada tipo de setor. O setor da saúde, como a gente pode fazer isso? De uma certa forma, listando as dúvidas e as perguntas mais comuns que o público tem. Campanhas de vacinação, campanhas ligadas ao controle e combate de algum tipo de doença, algum tipo de desequilíbrio, sazonais, né? Um planejamento de SEO ligado a esse nicho, né? Digamos uma fundação, uma instituição de saúde de uma cidade ou de um estado, ele vai planejar como? Garantindo as principais páginas, fazendo SEO, homepage básico delas, e num cronograma de produção de conteúdo relacionado a isso, para que esse conteúdo possa ser publicado, indexado pelo Google, distribuído pelos diversos canais, e-mail marketing, redes sociais, notificações, etc., publicações em outros canais, para garantir que os objetivos desse planejamento está acontecendo, né? Ou seja, antes das pessoas pesquisarem sobre, por exemplo, uma campanha de vacinação, quando vai ser a campanha, quais são os postos, quais locais, quais públicos, quais vacinas, posso ou não posso, um planejamento de SEO vai considerar que essas buscas serão feitas, porque é possível analisar isso com ferramentas, e vai produzir esse conteúdo prévio, divulgar ele na medida do possível, e aí sim a gente está garantindo que quando o público que vai buscar essas informações, realizar a pesquisa, essas informações já estão lá de uma forma clara, objetiva, útil, para que elas possam ser encontradas
E aí a gente está ganhando justamente essa eficiência, essa segurança, dando essa credibilidade